Numa noite quente e abafada de verão em Vila do Conde, uma pequena cidade no norte de Portugal, o ar carregava um cheiro misto de pó, jasmim e algo doce e pegajoso, como compota deixada num velho peitoril. A cidade adormecia lentamente após as 11 horas. As últimas lojas fechavam, as janelas apagavam-se e apenas os faróis esporádicos dos carros rompendo a penumbra das ruas davam vida ao silêncio. Marta caminhava devagar, calçando umas sandálias de tiras finas, vestindo um vestido leve de algodão com pequenas flores lilazes que dançavam com a brisa morna. O cabelo solto lhe caía pelas costas, e ela frequentemente ajeitava a alça do vestido que insistia em escorregar do ombro. Tinha 18 anos e vivia com o pai numa antiga casa de madeira, longe do centro da vila. A mãe desaparecera quando ela tinha 5 anos, e o assunto nunca era mencionado em casa. Restavam apenas 2 fotografias amareladas guardadas numa caixinha junto ao antigo frasco de perfume da mãe, um aroma forte e amargo que lembrava uma floresta de pinheiros. Ao voltar para casa, Marta encontrou a cozinha iluminada. O pai, Luís, sentado à mesa com uma camisola de malha simples, bebia chá preto e lia o jornal. O cabelo castanho escuro, curto e desalinhado, parecia refletir o cansaço dos dias longos. O olhar dele não era apenas um olhar comum, parecia escanear a alma. Estiveste a passear? Perguntou baixinho. Ela apenas assentiu e sentou-se em frente a ele. As conversas entre os dois eram curtas, mas a quietude entre eles nunca era desconfortável. Marta sentia uma calma estranha, como se estivesse protegida por uma presença invisível. Já vai tarde, acrescentou Luís, com a voz rouca no final da frase. Perdi a noção do tempo, respondeu ela, sem se alongar. Depois de um breve silêncio, subiu para o quarto. O espelho em frente à cama refletia uma imagem que parecia estranha aos seus olhos. Ombros retos, olhar pesado, lábios inchados pelo calor da noite. Observou-se como se fosse a primeira vez, notando a curva da cintura, os quadris e a sombra sob as clavículas. O vestido grudava no corpo, e, descalça sobre o chão de madeira, sentiu-se de repente adulta, uma mulher que começava a despertar para o mundo. Na manhã seguinte, Luís já preparava o pequeno almoço, sempre madrugador. O aroma dos ovos mexidos, café e endro fresco enchia a cozinha. Comeram em silêncio, mas Marta não conseguia desviar o olhar das mãos do pai, bronzeadas, com veias salientes, fortes e cuidadosas. Quando ele pegou na faca para cortar o pão, ela quase estremeceu, surpresa por estar tão atenta. Depois do almoço, decidiu ir até a praia fluvial, a 20 minutos a pé por um campo e uma pequena mata de bétulas. Tirou as sandálias e molhou os pés na água fresca e agradável. Sentou-se na margem, balançando as pernas, quando sentiu um olhar. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Só o vento brincando com as folhas, e o som fez-lhe arrepiar a pele. À noite, encontrou Luís no jardim a transplantar mudas de tomate para a estufa. Vestia uma camisa desbotada, com as mangas arregaçadas, mostrando os antebraços suados. Levantou os olhos e fixou o olhar nela por mais tempo do que o habitual. Costumas vir aqui à praia fluvial. Ela lembra-te alguma coisa? Perguntou ele. Marta quis responder com uma piada, mas as palavras falharam-lhe. Apenas abanou a cabeça. Gosto do silêncio, disse ela. Luís assentiu, desviando o olhar, mas Marta viu os lábios apertarem-se, como se quisesse dizer mais, mas tivesse desistido. Durante a noite, Marta acordou com a sensação de que alguém estava na porta. Deitada imóvel, olhos arregalados, respiração suspensa, a luz suave do corredor iluminava a entrada. Não havia ninguém, mas a sensação de ser observada não desapareceu. Na manhã seguinte, não falou do sucedido. Apanhou um autocarro para o centro da vila, tranquilo como sempre, e entrou no café da esquina. Pediu uma limonada de maracujá. Sentada junto à janela, ouviu uma voz familiar. Andas a esconder-te? Era o Tiago, um antigo amigo da escola. Sentou-se à sua frente sem desviar o olhar. Havia algo de novo no brilho dos seus olhos, uma maturidade inesperada. Aconteceu alguma coisa contigo? Perguntou ele. Marta encolheu os ombros. Mentir parecia mais fácil. Só o calor, o verão, os pensamentos. Ele sorriu, e combinaram encontrar-se à noite. Em casa, encontrou Luís na varanda, segurando um velho álbum de fotografias, aparentemente sem notar a sua chegada. Numa das imagens, lá estava a mãe, jovem e bonita, num vestido leve que realçava as curvas. Luís disse que Marta parecia com ela, e, pela primeira vez, ela sentiu que essa semelhança não era apenas exterior. O céu de Vila do Conde tingia-se de cobre, como um ícone antigo, enquanto as ruas adormeciam ao som preguiçoso dos grilos. Marta vestia um vestido preto, de alças finas, que moldava o corpo sem revelar demais, terminando logo acima dos joelhos. Nos pés, sandálias claras e simples, o cabelo, ainda úmido do duche, trançado numa única trança longa.
Parecia, nas palavras da mãe, uma mulher a despontar. Encontrarão-se junto ao antigo cinema. Tiago sorriu, genuinamente feliz por a ver. Usava uma camisa clara, ligeiramente desabotoadada, jeans e um cheiro barato, mas agradável de colônia. Fica-te bem, disse, com ligeiro atraso. Caminharam junto ao rio, o ar quente e pesado envolvendo-os. Falavam da escola, dos amigos espalhados, dos sonhos por realizar. Tiago tentava apanhar o olhar dela, mas Marta desviava para a escuridão, para a luz dos candeeiros, para o sussurro da relva. Achas que algo aqui está errado? Perguntou ele de repente. Com que? Contigo, com a vila. Como se estivesses na fronteira de algo importante. Ela congelou. Era exatamente o que sentia nos últimos dias. Algo dentro dela mexia-se, como móveis a arrastar-se numa sala vazia. Talvez fosse apenas o crescer. Tiago assentiu, olhos atentos demais. Chegaram à porta da casa dela. Ele acompanhou-a até ao portão. Ela agradeceu, e ele inclinou-se, beijando-lhe a face com leveza, quase sem querer. O coração dela estremeceu, como se tivesse levado um choque. Quando entrou, Luiz estava no corredor. Já vai tarde, murmurou. Ela sentiu, sem explicações. Passando por ele, sentiu-lhe o toque na mão, breve, silencioso. A pele quente, o toque estranho, demasiado atento, como se quisesse entender algo por meio dela. Está tudo bem, disse ela. Sei, respondeu ele, sem desviar o olhar. A noite mal trouxe descanso. Os sonhos misturavam o cheiro de Tiago, o olhar do pai, o calor da rua e a imagem da mãe na fotografia. Deitada, o vestido de algodão grudava-lhe ao corpo, a umidade do verão penetrava-lhe a pele. A sensação de ser observada voltou, como na noite anterior. Levantou-se, pés descalços no chão frio, porta entreaberta. No corredor, silêncio. Fez um passo, depois outro. A luz do quarto do pai estava acesa. Bateu suavemente. Posso? Ouviu a voz dele após alguns segundos. Luiz estava à janela, sentado à sombra, de camiseta cinza e calças de malha. O rosto cansado, sereno. Não dormes? Não, há muita coisa na cabeça. Ele assentiu, e Marta sentou-se no peitoril em frente. A janela aberta deixava entrar o ar quente e poeirento da horta. Os olhares encontrarão-se num silêncio demasiado longo. Estás diferente, disse ele finalmente. Eu? Surpreendeu-se, sim. Movimentas-te de outro modo, olhas, sorris. Sinto tudo isso. Ela sentiu um aperto no peito, como se algo dentro dela se fechasse. Sentia, mas não conseguia explicar. É a idade, sussurrou. Luiz inclinou-se para frente, cotovelos nos joelhos, observando-lhe as mãos com as unhas pintadas de rosa claro, depois o rosto. Às vezes acho que não te conheço, confessou. Como se fosses uma pessoa nova a cada dia. As palavras cortaram fundo. E tu? Perguntou ela. Não mudas, ele sorriu com tristeza. Tento ser quem precisas que eu seja. Quis responder, mas ele levantou-se, afastou-lhe uma mecha de cabelo da testa com um gesto quase paternal. Os dedos demoraram-se ligeiramente. Um movimento carregado de significado, quase. Boa noite, murmurou. Marta voltou para o quarto, adormecendo com a sensação do toque dele na pele, leve demais para ser casual. O peito ardia, inquieto. No dia seguinte, acordou com uma ligeira vertigem, como se algo tivesse mudado dentro dela durante a noite. O corpo parecia esticado, tenso como cordas de violino. Ficou muito tempo diante do espelho, tocando os lábios, ombros, clavículas. Sentia-se diferente. Feminina. O calor na vila tornou-se insuportável. O alcatrão derretia, as flores no jardim murchavam. Até os cães andavam lentos, preguiçosos. Marta levantou-se na camisola de algodão, sem nada por baixo, o coração a bater acelerado, como se conduzisse sonhos densos, pegajosos e inquietantes. Luiz já estava na cozinha, a camisa aberta no peito, uma gota de suor a escorrer pela clavícula. Encostado à janela, disse sem olhar. Bom dia. Ela sentiu, aproximando-se. Tomaram um pequeno almoço em silêncio, cada gesto tenso, cada olhar uma corda esticada. Marta sentia o pai olhar para os seus pulsos, para o pescoço, para a forma como enrolava o cabelo. Estás especialmente adulta hoje, comentou ele, ainda sem olhar. O coração de Marta falhou um batimento. É mal? Perguntou, tentando manter a neutralidade. Não. Só estranho. Depois do pequeno almoço, saiu para espairecer. Vagou até encontrar um velho edifício onde já tivera estado antes, sentindo uma vontade inexplicável de voltar. Lá dentro cheirava a pó e umidade. O lenço da mãe, encontrado na véspera, continuava em casa, mas o seu aroma parecia acompanhá-la. Atrás de um armário, encontrou uma caixa antiga.
Dentro, uma nota amarelada com letra feminina. Se estás a ler isto, já começaste a lembrar. Eu não desapareci. Dissolvi-me naquilo que temia. Terás de escolher, como eu tive de escolher um dia. Marta segurava o papel, sentindo o chão fugir-lhe sob os pés. O que significava dissolvi-me? Que escolha! À noite, contou ao pai sobre a nota. Luís empalideceu. Não devias ter encontrado isso, murmurou. Por quê? Ele sentou-se devagar no sofá, mãos a tremer. É assustador ver alguém em quem confias perder o chão, porque a tua mãe era diferente. Ela sentia mais fundo do que os outros, e tu herdaste isso. Às vezes temo que demasiado. Silêncio pesado. Ele aproximou-se, pousou a mão no ombro dela, delicado, quase tímido. Não posso perder-te também. Sussurrou. Havia tanta dor naquela frase que Marta sentiu a fronteira entre eles ruir, demasiado perto, demasiado intenso. A mão dele deslizou suavemente para baixo, não rude, nem explícita, mas suficiente para desequilibrar a respiração dela. Ela recuou. Preciso de ar, disse, sem terminar a frase, indo para o quarto. A noite abafada envolvia-a enquanto ela se deitava, só com uma t-shirt, sem roupa interior, sentindo o tecido colado à pele, as palavras do pai, a nota. O olhar do Tiago a misturarem-se num turbilhão inquietante. Novamente passos. O pai na porta, sombra imóvel. Está tudo bem? Perguntou ele baixinho. Ela não respondeu, mas também não mandou embora. Ele sentou-se na beira da cama. Os olhos encontrarão-se. Ela viu que ele se continha, mas entre eles havia uma tensão como antes da tempestade. Por que me olhas assim, diferente? Sussurrou ela. Ele não respondeu, apenas afastou-lhe uma mecha de cabelo da testa com um gesto leve, como o vento. O corpo estremeceu, mas ele levantou-se e saiu, deixando um vazio. Marta não dormiu até de manhã. O amanhecer do quarto dia era estranhamente claro, como se alguém tivesse ligado uma lâmpada sobre a vila. Vila do Conde parecia diferente, abafada, como uma fotografia sem contraste. Ela sentia-se estranha no próprio corpo. Tudo estava demasiado nítido, a cor da chávena, o frio do chão, até o tom da voz do pai a chamá-la para o pequeno almoço. Desceu para a cozinha num vestido cinza simples, justo, que realçava as curvas sem ser chamativo. Não usava nada por baixo. Queria sentir o ar na pele. Luís estava à janela, bebendo café, olhar vazio. Dormiste? Perguntou ele. Pouco, respondeu ela, a servir-se de chá. Sentiu os olhos dele a percorrê-la, rápidos, quase imperceptíveis, mas cada movimento dela fazia o olhar demorar-se. Depois do pequeno almoço, decidiu ir à biblioteca. Queria afastar-se dos pensamentos, das memórias, daquela noite em que o toque do pai lhe deixará uma marca, como uma queimadura. Na biblioteca, fresca e cheirando a pó e papel antigo, encontrou um álbum com recortes de jornais dos anos 90. Artigos sobre mulheres desaparecidas, superstições locais, histórias de bruxas queimadas na região. Numa das notícias, um nome, Ana, igual ao da mãe. Como uma agulha no coração. Ana desaparecera da casa do marido, deixando uma nota insinuando uma partida voluntária. O artigo estava gasto pelo tempo. Marta tirou uma foto com o telemóvel. Ao voltar, encontrou o pai na cave. Ouviu os passos dele, hesitou antes de descer. O cheiro à umidade, cimento e algo picante invadia o espaço. Descobriu uma sala antiga, que nem sabia existir, com uma secretária cheia de papéis, fotografias, cartas, objetos da mãe. Sempre guardaste tudo isto? Perguntou. Ele virou-se lentamente, sem surpresa, só cansaço. Tentei esquecer, mas tu és o lembrete. Marta aproximou-se. A mão dele ficou perto da sua. Os dedos quase se tocaram. O mundo pareceu silenciar-se. Olhou para ele não como pai, mas como homem. E ele refletia isso nos olhos. Por que escondeste isto? Perguntou. Tinha medo. De ti, de mim. O silêncio era denso como chuva. Depois ele tocou-lhe o rosto suavemente, timidamente. Ela não recuou, apenas olhou, sentindo desaparecer a linha que antes não ousava cruzar. Ele afastou a mão, mas o gesto continha tudo: medo, desejo, contenção. Na noite seguinte sonhou com a mãe, junto ao rio, cabelo molhado, vestido colado ao corpo como depois da chuva. Ela olhava para Marta e sussurrava: estás na fronteira. Decide quem és. Acordou suada, saiu para a varanda. O pai estava no jardim, de cuecas e t-shirt, descalço, com um cigarro. Ele ouviu os passos, virou-se, e ficaram a olhar-se por muito tempo. Isto não devia ter acontecido assim, disse-lhe baixo. Aconteceu, respondeu ela, aproximando-se. Já não havia vergonha, só um calor estranho e silencioso, uma ligação que ultrapassava limites. Na manhã seguinte, o vento empurrava nuvens carregadas sobre Vila do Conde. Tudo parecia conter a respiração. Marta, diante do espelho, apanhava o cabelo num rabo de cavalo baixo.
Vestia um vestido cinza simples, justo, com mangas estreitas, que realçava as curvas e tinha uma aura contida, mas inquietante. No silêncio da cozinha, o pai folheava o jornal, os dedos tremendo nervosamente. Ele observava cada gesto dela. Serviu-lhe uma chávena de chá. Quando os dedos se tocaram por um instante, Marta sentiu algo quebrar dentro de si. O medo desaparecera. Ficará apenas a sensibilidade aguda perante a presença dele. Quero falar, disse ela baixinho. Ele levantou os olhos devagar, como se cada movimento fosse um esforço. Sobre quê? Sobre a mãe. Quem ela era realmente. E sobre nós. O olhar dele desviou-se para a janela, onde a chuva fina começava a cair, as gotas a escorrerem como lágrimas. Sentaram-se na varanda. Marta enrolou-se numa camisola velha, ele sentou-se ao lado, mãos sobre os joelhos. Pensei que isto passaria, começou ele. Que era só saudade, hábito, solidão. Mas depois percebi que há algo em ti que não é só o rosto dela. Tu atraces dentro de ti, ela estremeceu. Era isso que sentirá todo o tempo, uma alma estranha a despertar. Comecei a ter sonhos, confessou. Ela fala comigo. Cesara. Não sei onde acaba ela e onde começa eu. Luiz fechou os olhos. Pálido, ela desapareceu porque não aguentava viver com isso. Foi a escolha dela. E a minha. Ele olhou para ela com uma intensidade que nunca antes mostrará. Havia culpa, amor, medo e desejo naquele olhar. Tenho medo, disse. Se continuarmos, tudo vai destruir-se. Marta não respondeu, pousou a mão sobre a dele. A pele dele tremia. Ficaram em silêncio até a chuva acalmar. À noite, Marta subiu para o quarto. O lenço da mãe estava na cama. Aproximei-o do rosto, o aroma fraco mas vivo, como se ela ainda estivesse ali. Ouviu passos. Luiz estava na porta, hesitante. Posso? Pergunto. Ela assentiu. Ele entrou, fechou a porta. Olharam-se longamente, sem palavras. No olhar dele não havia dúvidas. Sentou-se perto, pousou a mão na dela. Estavam à beira de algo, e ambos sabiam. Seja o que for que venha a seguir, disse ele, nunca me perdoarei. Mas tu queres. Ela não falou, apenas puxou-o para mais perto. Ficaram ali, encostados, no escuro, sem precisar de palavras para explicar o que acontecia. Quando ele saiu, Marta não conseguiu dormir. O lenço repousava sobre o peito, pesado como um lembrete. Na manhã seguinte, Tiago enviou-lhe uma mensagem. Ele esperava-me junto ao rio. Fui descalça, com um vestido leve, sem maquilhagem, o coração cheio de tempestades. Ele segurava um guarda-chuva. Aproximei-me, olhou-me nos olhos. Não és tu, disse. Aconteceu-te alguma coisa? Sim, respondi. Demasiado. Sentamo-nos no velho tronco, e contei tudo. Não diretamente, mas o suficiente. Ele ficou silencioso, depois levantou-se. Vai embora, disse. Antes que seja tarde, antes que te transformes no que te consome. E foi-se embora. Marta voltou para casa, o peito apertado. Encontrou o pai na sala, olhando para o vazio. Não podemos continuar, disse. Concordo, respondeu ele. Mas quando ela se virou para sair, ele segurou-lhe a mão. E naquele toque havia um adeus ou o começo de algo diferente. No segundo dia, o sol já ardia mais feroz, pintando as ruas estreitas de Vila do Conde com tons dourados e sombras alongadas. Marta sentia o calor a envolver cada fio do seu vestido cinza justo, que, apesar de simples, realçava suas formas de maneira sutil e elegante. As mangas estreitas terminavam pouco antes dos cotovelos, deixando à mostra os braços delicados, e o tecido moldava a cintura fina, deixando transparecer a maturidade que brotava em cada movimento seu. Nos pés, calçava umas sandálias de salto médio, com tiras que se entrelaçavam até o tornozelo, dando-lhe um ar descontraído, mas sofisticado. O cabelo preso num rabo de cavalo baixo, com alguns fios soltos a emoldurar o rosto, tornava-a ao mesmo tempo juvenil e sedutora. Pela manhã, Luiz estava sentado na varanda, um cigarro apagado entre os dedos, o olhar perdido no horizonte cinzento e pesado. Quando Marta saiu, ele não a cumprimentou, mas o silêncio entre eles era carregado de palavras não ditas. Ela percebeu que, apesar da distância física, algo invisível os unia, uma tensão que pulsava no ar quente e quieto. Decidiu sair para dar um passeio pelas ruas da vila, procurando fugir da inquietação que a consumia. Passando pela praça central, onde os azulejos antigos brilhavam com a luz do sol, reparou numa senhora idosa a vender flores silvestres. A mulher sorriu-lhe e disse: "Você parece com alguém que sabe guardar segredos, minha filha. Cuidado para que eles não te pesem demais, que a alma portuguesa gosta de leveza, e um pouco de vinho tinto para afogar as mágoas." Marta sorriu, agradeceu com um aceno e continuou o caminho,
Sentindo o peso do olhar curioso da senhora segui-la. Mais adiante, na margem do rio Ave, encontrou Tiago sentado num banco de madeira, com uma camisa branca mal passada e calças de ganga gastas. O cabelo ligeiramente despenteado dava-lhe um ar rebelde, quase poético. Ao vê-la, levantou-se com um sorriso tímido. Não devias andar por aí a pensar demais, disse ele, piscando o olho com uma malícia quase infantil. Sabes o que dizem, não? Quem pensa demais perde as chaves, e às vezes a cabeça. Marta riu, sentou-se ao seu lado, sentindo o calor do corpo dele próximo, misturado com o cheiro fresco da água do rio. Falavam do passado, das ausências, das escolhas difíceis, e cada palavra parecia abrir mais uma porta para o mistério que os envolvia. Enquanto conversavam, uma brisa ligeira levou uma pétala de flor até ao colo de Marta. Ela olhou para a mão, tocou a pétala macia e, por um instante, sentiu o aroma da manha envolver-lhe os sentidos, doce, amargo, como uma promessa esquecida. Tiago olhou para ela e, com um sorriso meio triste, disse: sabes, às vezes penso que todos nós somos como estas flores silvestres, frágeis, mas teimosos. Crescemos onde menos esperam, sobrevivemos às tempestades, e, no fim, deixamos uma marca. Marta sentiu o coração apertar, não sabia se era o calor, a emoção ou o mistério que começava a envolver a sua vida. O sol descia lentamente, tingindo o céu com cores ardentes, enquanto eles permaneciam ali, entre palavras e silêncios, numa dança delicada entre o passado e o presente. Quando se despediram, Tiago segurou a mão dela com um aperto suave, quase imperceptível, mas suficiente para que Marta sentisse um arrepio. Caminhou para casa, o vestido a esvoaçar com a brisa do entardecer, e uma pergunta martelava-lhe a mente. Até onde estaria disposta a ir para descobrir a verdade que o silêncio da família escondia? Ao chegar, encontrou Luís no jardim, olhando para as estrelas que começavam a surgir timidamente no céu escuro. Ele virou-se, o rosto iluminado pela luz suave da lua, e disse: nem tudo que desaparece está perdido, Marta. Às vezes, o que se esconde é o que mais precisamos de encontrar. Ela ficou parada, o corpo ainda quente do passeio, os olhos fixos naquelas palavras enigmáticas. Por trás do mistério, sentia um convite, ou um aviso, para mergulhar mais fundo numa história que ultrapassava o tempo e o espaço. E assim, a noite fechou-se sobre Vila do Conde, com segredos prontos a emergir das sombras, e uma promessa silenciosa de que nada seria como antes. Naquela noite, o silêncio da casa de Marta era quase palpável, interrompido apenas pelo sutil som dos grilos e pelo ritmo constante da chuva fina que começava a cair lá fora, desenhando padrões efêmeros nas janelas embaçadas. Marta deitava-se na cama, o vestido cinza agora trocado por uma camisola leve que deixava entrever a pele macia dos ombros, enquanto as pernas se entrelaçavam entre os lençóis frescos. O cabelo solto espalhava-se pelo travesseiro, molhado do banho recente, e o perfume discreto que usava, uma mistura de jasmim e maresia, parecia flutuar no quarto, criando uma atmosfera quase íntima, carregada de mistério e desejo contido. No corredor, passos suaves denunciavam a presença de Luís, que, hesitante, aproximou-se da porta do quarto dela. A luz do corredor iluminava parcialmente o seu rosto cansado, marcado por linhas profundas que contavam histórias de dor e remorso. Sem bater, entrou devagar, como quem teme perturbar um equilíbrio frágil. Não consigo dormir, confessou ela, a voz baixa e rouca. Ele sentou-se na beira da cama, o olhar fixo na escuridão do quarto. Também não, respondeu, num sussurro quase inaudível. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de emoções que nenhum dos dois ousava nomear. Marta sentiu o calor da mão dele a tocar-lhe o braço, um contato breve, mas cheio de significado, que a fez arrepiar da cabeça aos pés. Sabes, começou Luís, hesitante. Às vezes sinto que o tempo corrói mais do que o corpo. Que as memórias se tornam feridas abertas, difíceis de curar. Ela virou-se para ele, os olhos brilhantes na penumbra. E o que fazemos quando as feridas são parte de nós? Quando o passado não nos deixa em paz? Ele suspirou, afastando um fio de cabelo do rosto dela com um gesto paternal, e ao mesmo tempo impregnado de algo proibido. Tentamos seguir em frente, Marta. Mas às vezes, o passado encontra formas estranhas de voltar. A tensão no ar tornou-se quase palpável, um fio invisível que os ligava numa mistura perigosa de proximidade e distância. Marta sentiu o corpo reagir, o coração a bater mais rápido, as mãos a suar ligeiramente. Por um momento, o mundo parecia suspenso, e o que antes era silêncio, agora era uma promessa não dita. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Luís levantou-se, deixando atrás de si um aroma a tabaco e melancolia. Boa noite, murmurou, enquanto a porta se fechava suavemente. Marta ficou ali, deitada, o corpo quente e inquieto, os pensamentos a girar como um turbilhão. Aquele contato tinha quebrado barreiras invisíveis, deixando um rastro de confusão e desejo reprimido. Sabia que algo estava a mudar, e que a linha entre o amor e o perigo era mais tênue do que jamais imaginara. Na manhã seguinte, o céu estava cinzento, carregado de nuvens espessas que prometiam tempestade.
Marta acordou com o corpo pesado e os sentidos agitados. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um vestido azul escuro que acentuava suas curvas sem revelar demasiado, e uma sandália simples, práticas para enfrentar o dia. Ao descer as escadas, encontrou Luís na cozinha, de costas para ela, a preparar o pequeno almoço. O silêncio entre ambos era carregado de palavras não ditas, de olhares furtivos e de emoções contidas. Marta, chamou ele, finalmente, há coisas que precisamos de falar. Sobre tua mãe, sobre o que aconteceu, e sobre nós. Ela parou, o coração a saltar no peito. Estou pronta, respondeu, com uma voz firme, apesar do turbilhão de sentimentos que a consumia. Luís virou-se, o olhar carregado de dor e esperança. Então senta-te. Porque a verdade é mais profunda e mais perigosa do que imaginas. E assim, entre a luz fraca daquela manhã tempestuosa, começaram a desfiar os segredos enterrados há tantos anos. Segredos que iriam mudar para sempre a vida de Marta e abrir portas que talvez devessem ter permanecido fechadas. O quarto estava impregnado de uma luz cinzenta, filtrada pelas cortinas pesadas que tremiam com o vento lá fora. Marta sentou-se na cadeira velha de madeira, o vestido azul escuro desenhando com delicadeza as curvas do seu corpo jovem, enquanto Luís, encostado à mesa, começava a revelar um passado que até então ela só conhecia por fragmentos. A tua mãe, Ana, começou ele, com a voz embargada, não era como as outras mulheres da vila. Tinha um dom, uma sensibilidade que a fazia sentir as coisas antes delas acontecerem. Era quase como se conseguisse ouvir o que os outros não ouviam. Marta mexeu-se na cadeira, o vestido subindo ligeiramente, deixando entrever a pele lisa das coxas. Tentou esconder o nervosismo com um sorriso tímido, mas o olhar de Luís continuava fixo nela, carregado de uma intensidade quase dolorosa. Por isso, continuou ele, ela desapareceu. Não porque quis fugir, mas porque o peso desse dom a consumia. E eu tentei protegê-la, protegermos-nos. Ela sentiu um arrepio a percorrer-lhe a espinha, misturando medo e curiosidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som da chuva bater nas janelas, um ritmo irregular que parecia marcar o compasso dos seus pensamentos. E eu? Perguntou Marta, a voz quase um sussurro. Herdei esse dom? Luís desviou o olhar, passando a mão pelo cabelo escuro, já salpicado de fios grisalhos. Herdaste, sim. E é por isso que sinto que estás a mudar. Porque percebo em ti o que um dia tive medo de ver crescer. Marta sentiu o ar faltar-lhe por um instante. A ideia de carregar um segredo tão pesado fazia-lhe a cabeça girar. Olhou para as mãos, delicadas e com as unhas pintadas de rosa claro, que agora tremiam ligeiramente. Então não é só uma questão de sangue, murmurou ela, quase para si mesma. É algo mais profundo, que nos liga e nos separa ao mesmo tempo. Luís aproximou-se, o olhar suavizando-se, e tocou-lhe o braço com um gesto quase protetor. Exato. E é por isso que temos de ser cuidadosos. O que está a acontecer não é apenas uma questão de família, mas de forças que não compreendemos completamente. Marta sentiu o calor do toque, uma mistura de conforto e confusão que a deixou sem palavras. O vestido azul parecia agora demasiado leve para conter o turbilhão dentro dela, uma mulher a despertar para segredos antigos, desejos proibidos e um destino incerto. Ao longe, o trovão ribombou, anunciando a tempestade que se aproximava, e com ela, a promessa de que nada jamais voltaria a ser como antes. A chuva caía agora com força, tamborilando nas telhas da velha casa de Vila do Conde, enquanto Marta permanecia sentada, o olhar fixo na janela embaçada. O vestido azul escuro que usava, embora simples, realçava a delicadeza dos seus ombros e a curva suave da cintura, contrastando com a tempestade que rugia lá fora. A luz tênue da lâmpada lançava sombras dançantes nas paredes, criando um ambiente carregado de mistério e tensão. Luís permaneceu em silêncio por momentos, como se ponderasse as próximas palavras com cuidado. Finalmente, falou, a voz baixa e pesada. Há coisas que nunca te contei, Marta. Segredos que pensei que ficariam enterrados para sempre. Mas agora, vejo que não podemos fugir do nosso passado. Ela ergueu o olhar, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Quero saber tudo, disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Ele suspirou, afastando uma mecha de cabelo da testa suada. A tua mãe não desapareceu simplesmente. Ela foi vítima de algo que vai além da nossa compreensão. Uma força que procurava controlar o que ela sentia. Aquilo que chamamos de domingo. Marta sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, a pele a ficar sensível ao toque do vestido que agora lhe parecia demasiado leve, quase uma segunda pele que revelava mais do que escondia. E tu? Perguntou, a voz quase um sussurro. Foste capaz de resistir a isso? Luís olhou para ela, os olhos cheios de uma dor profunda. Tentei. Mas às vezes, sinto que também carrego essa maldição. Que a mesma força que levou a tua mãe me assombra. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos trovões que ecoavam ao longe. Marta sentiu o coração a bater acelerado, como se o próprio tempo estivesse suspenso naquele instante. O que vais fazer agora?
Perguntou ela. A respiração entrecortada. Ele aproximou-se, sentando-se ao seu lado, o cheiro a tabaco e terra molhada envolvendo-os num abraço invisível. Proteger-te. Mas também preparar-te para o que virá. Porque esta história está longe de acabar. Marta sentiu um misto de medo e excitação, como se estivesse prestes a entrar num mundo onde as regras seriam outras, e onde o amor e o perigo dançariam uma dança tão antiga quanto o tempo. Na noite que caiu, pesada e silenciosa, a casa parecia respirar segredos, e Marta sabia que, a qualquer momento, algo poderia mudar para sempre. E, no fundo, uma voz sussurrava-lhe que o verdadeiro desafio estava apenas a começar.